Olá, eu me chamo Giovana Tavares. Atualmente eu sou graduanda em Engenharia Química pela UFPE, mas atuei como estagiária técnica em Química Industrial, formada pela IFPE, num projeto de produção de álcool 70. E agora eu vou explicar, de forma didática essa produção e como funciona o processo saneante deste insumo. Então, para introduzir, durante a pandemia da Covid, a nossa sociedade ela foi imposta a várias coisas, o uso de máscara, distanciamento social e o uso frequente dos agentes saneantes, para diminuir a disseminação do SARS-CoV, tanto em superfícies quanto na pele, principalmente nas mãos, E o emprego dos agentes químicos saneantes, como detergente líquido e principalmente os insumos baseados em álcool 70%, foi extensivamente empregado pela população nesse período. E aí, logo no início da pandemia, a UFPE propôs a formação de um GT Covid, para proporcionar auxílio em muitas frentes de combate à disseminação dessa pandemia e também para os cuidados com a população. E aí, nesse sentido, se uniu docentes, técnicos, discentes, das instituições públicas para dar início à produção de álcool 70%. E aí produzimos e distribuímos durante março de 2020 a julho de 2022, mais ou menos, uma quantidade de álcool 70% superior a 50 mil litros. E aqui alguns registros dessa ação que ainda se mantém ativa até hoje, então saíram em jornais, em veículos de mídia, a ação feita pelo DCFAR da UFPE. Foram divulgados na mídia alguns acidentes causados pelo uso incorreto do álcool, e isso realçou a necessidade de conscientização do uso conveniente e seguro do saneante. E aí, o grupo propôs a conscientizar os usuários que iriam receber o insumo. A gente pode ver aqui algumas cartilhas que foram elaboradas em 2020 e 2021 com as principais informações e que foram repassadas para os usuários. E também, a partir do aumento do uso e troca de informação através dos materiais audiovisuais, o grupo decidiu também desenvolver um vídeo educativo sobre a origem do álcool, como ele é produzido e por que o insumo tem que estar na proporção 70%. Então, nós, estudantes do IFPE e graduandos da UFPE, participamos do projeto criando um layout para o rótulo do álcool 70% que era produzido, contendo nesse rótulo as principais informações sobre o produto e também enfatizando o perigo do uso irregular. E os frascos que eram utilizados, os frascos de polietileno, todos foram doados ou adquiridos como recurso público. E nos frascos sempre vinha a informação de embalagem retornável, porque a equipe sempre incentivava, falando também, traga vasilha, para reforçar o caráter sustentável do projeto, a ideia dessa embalagem ser retornável. Aqui algumas fotos da coleta e da reciclagem de frascos de polietileno doados, que eram retornáveis para minimizar aí o uso dos plásticos. O projeto visa a aplicação dos seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável: a boa saúde e bem-estar. Temos que o projeto foi feito pensando na saúde da população, na proteção contra os vírus e bactérias, a educação de qualidade, porque tanto nós que estávamos fazendo o projeto, quanto as pessoas que adquiriam os insumos, conseguiam mais conhecimento sobre o assunto, sobre a proteção contra os vírus e bactérias e sobre como o álcool atua. Indústria, inovação e infraestrutura, porque mesmo que numa pequena escala, estávamos fazendo um processo industrial. Consumo e produção responsáveis, porque a gente tanto prezava pela qualidade do álcool, quanto a logística da embalagem ser retornável ajudava a utilizar menos plásticos, e parcerias em prol das metas, porque juntamos docentes e discentes de vários departamentos aí para ajudar no projeto. Aqui alguns registros da entrega do álcool para o campus. Aqui a equipe de desenvolvimento do projeto durante o processamento do álcool. Nessa última foto aqui foi quando fomos ao laboratório de engenharia de alimentos e aprendemos um pouco sobre biotecnologia e a produção do álcool a partir das leveduras com a professora Andrelina também, foi bastante interessante. Então, uma pergunta bastante frequente que chegava pra gente quando explicávamos sobre o projeto era se era nós mesmos que produzíamos o álcool. Então, explicávamos que a equipe processa o álcool mais concentrado que a gente recebia, geralmente de uma usina de cana, e aí no processo de diluição controlada com água purificada, a gente tinha o nosso álcool 70. Aí perguntava novamente, então como esse álcool é produzido? Na verdade, é um processo feito de forma industrial,
que resulta de um processo fermentativo, ou seja, o fermento usa o açúcar como fonte de energia e como resultado produz o etanol, né, o álcool que a gente usa para desinfecção, e gás carbônico. Então não tinha como nós mesmos produzirmos o álcool, porque precisa de um processo industrial bem maior. Aqui a gente tem a sacarose sendo representada pelas pedrinhas laranjas, o açúcar da cana, as leveduras sendo representadas aí pelas cebolas, e aí a produção do álcool inicia com contato, utilizando uma enzima que a levedura produz, que transforma a sacarose em etanol e água. E aí na quarta imagem a gente tem o resultado disso, o gás carbônico em verde, a sacarose laranja que foi consumida, e a figura das cebolas representando as leveduras, né? E o azul, o nosso etanol. E pode perceber que se você olhar a segunda imagem e a quarta imagem, a quantidade de cebolas, ou seja, de leveduras, aumentou. Porque as leveduras utilizam dessa energia da sacarose tanto para produzir o etanol quanto para se multiplicar. E aí, outra pergunta bastante frequente feita era: mas por que tem que ser álcool 70%? Quanto mais forte, não é melhor não? Então, aí explicávamos que tem que ser uma combinação otimizada da quantidade de água no álcool, porque a presença de água ela intermedia a entrada de água na membrana, e se a água entra, o álcool também vai entrar junto. E aí a gente vai ter o mesmo efeito entre 68% e 72% de etanol presente na solução. E também vale para o vírus, né, onde o álcool 70% provoca o rompimento da membrana externa, a desnaturação das proteínas e a inativação de sistema enzimático essencial para a multiplicação do vírus. Com o principal resultado, além da produção sustentável de álcool 70% para o FPE, a compreensão didática de processos complexos por parte da sociedade, pode-se afirmar que a existência de práticas educativas diárias por parte dos estudantes participantes evidencia o papel fundamental de instituições de ensino superior na difusão de conhecimento e sua importância no cotidiano da sociedade. Então, aprendizado sempre é bom passar informação e distribuir conhecimento. E aí, como agradecimento aí para a realização desse projeto, a gente agradece as usinas Petribu e Trapiche, todas as usinas aí que doaram álcool 92,8% durante a pandemia da Covid para a gente. A professora Andrelina, que fez o escalonamento aí da produção para conseguir atingir valores de 2.000 litros de produção diários, assim, no auge da pandemia. O LAFEP também, pela doação da água purificada. Ao professor Oswaldo Lima, fundador do Instituto de Antibiótico da UFPE, hoje, né, o Departamento de Antibiótico, e um dos principais responsáveis pela otimização da produção de etanol da cana, e chefe da equipe responsável pelo melhoramento das cepas de leveduras utilizadas. A UFPE, por ter dado o apoio institucional em todas as etapas, ao DCFA e ao CECINE, por ceder o espaço aí para a gente fazer a realização de todas as atividades de produção do álcool, aos estagiários do IFPE, né, que se dedicaram aí totalmente ao projeto, e finalmente ao AOG pela consultoria técnica nos materiais audiovisuais aí que estão sendo elaborados. Agradecemos a atenção e muito obrigada.